Bom dia! Tô aqui de novo, gente. E hoje, cheia de novidades para você. Eu estou voltando de Salvador para Natal, agora, hoje. E eu vou direto para a nossa sede, aonde hoje será o primeiro círculo de oração do ano. Começará às 15 horas, eu estarei pregando a palavra e eu espero você para cultuar a Deus comigo na Avenida Coronel Estevam, 1150, em frente à Vila Naval, Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte. Hoje é sábado, 14 de janeiro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu quero falar hoje, por que Jesus é o nosso único caminho a Deus? Você tem uma resposta para isso? João 14, versículo 5 em diante diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode me dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Você já parou para pensar? Por que Jesus é o único caminho para Deus? Jesus disse aos seus seguidores: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outras figuras religiosas ensinaram que há caminhos alternativos para Deus. E a nossa cultura moderna aceita muitas teorias diferentes a respeito de se alcançar a Deus, tal como muitas sociedades fizeram no passado. Desse modo, por que Jesus fez uma alegação de exclusividade? Você já se perguntou isso? Sabe, ouvintes da palavra do dia, às vezes a nossa mente parece que fica tão confusa, mas quer saber uma coisa? Toda a confusão é abolida da nossa cabeça quando nós lemos a Bíblia com intensidade e pedimos o discernimento ao Espírito Santo. Antes de nós respondermos essa pergunta, precisamos primeiro entender que estamos separados de Deus por causa do pecado. Nenhum de nós pode viver uma vida perfeita, porque todos nós somos pecadores. Segundo está escrito em Romanos 3:23. O pecado tem apenas um resultado: a morte. O pecado não pode ser apagado pela boa moral, pela vida correta ou por ideais elevados. Tem muitas pessoas que dizem: eu não peco, eu sou santo. Se você fosse santo, Deus já tinha arrebatado você, como fez com Enoque, como fez com Elias. A Bíblia diz que não há um santo sequer, não há um justo sequer na terra a não ser Deus. Enquanto nós perdemos tempos debatendo quem é santo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, nós estamos pecando mais ainda. Quando Deus veio ao mundo como ser humano em carne, a quem chamamos de Jesus, ele veio para fazer mais que ensinar ao mundo como amar, a viver melhor. Jesus veio aqui para isso, ensinar a mim e a você como amar e a viver melhor. Ele veio também para nos salvar da culpa do nosso pecado. Uma vez que Jesus era humano, mas sem nenhum pecado, ele satisfez os requisitos estabelecidos por Deus e se tornou o sacrifício necessário para apagar a pena que o pecado de cada um de nós merecia. Que pena era essa? A morte. E o pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si. Segundo Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez maldição
por nossa causa. Ele ofereceu a vida dele em troca da minha e da sua. Somente o sangue de Jesus, o sacrifício de sua vida perfeita, foi puro bastante para remover nossa pena de morte. Talvez você não entenda, mas hoje você não está mais condenado à morte que estava antigamente, porque o sangue de Jesus te livrou disso. Nenhuma outra pessoa ou religião poderia oferecer tal sacrifício. O sangue do Cordeiro derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. As últimas palavras de Jesus antes da sua morte foram: está consumado. Ou seja, está feito. Nessa declaração ele estava proclamando não apenas o fim da sua vida terrena, como também o fim do jugo do pecado sobre todos os que viriam a crer, e automaticamente vida para mim e vida para você. Porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto no pecado, no erro, quando me conhecer, disse Jesus, voltará à vida. Jesus morreu não porque fosse fraco ou incapaz de evitar a morte, mas para abrir para a humanidade caída em seu caminho, um caminho de volta para Deus. Jesus abriu a estrada que leva a mim e a você para os céus. Engraçado, se a história de Jesus tivesse terminado com sua morte, a morte ainda nos dominaria. Porque ela teria dominado sobre ele. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele foi ao inferno. Ele tomou as chaves do inferno da mão de Satanás. O inferno está fechado. Satanás não vive no inferno hoje. Ele está nos ares com os principados e potestades. Do mesmo modo, Jesus tomou as chaves da morte das mãos dela e disse: ó morte, onde estão os teus agrilhões? Jesus estava dizendo para mim e para você que quando nós estamos nele, quando estamos com ele, podemos vencer todas as coisas, inclusive a morte, para ter uma vida eterna com ele. No terceiro dia, Jesus conquistou a morte, voltando à vida e levantando-se da sepultura, derrotando o poder do pecado de uma vez por todas. O pecado já não tem poder para separar dele nenhum dos filhos de Deus. Isso a partir do momento em que depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Qualquer outro caminho sugerido para Deus, baseado em qualquer outra realidade que não seja o sacrifício de Jesus, simplesmente não tem poder o bastante para resolver o problema do nosso pecado. Apenas a graça de Jesus pode fazê-lo. Então escute, não existe outra pessoa, não existe nada nesse mundo que possa ser mediador entre você e Deus. Nós temos apenas um advogado, apenas um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E sabe, Ele é o único caminho para Deus, porque foi Ele quem doou a sua vida por mim e por você. Qualquer coisa que você escutar ao contrário disso, não absolva. Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho que não seja esse que eu prego, seja anátema. Ou seja, não dê ouvidos, porque a Bíblia diz que somente Jesus tem poder para perdoar os meus e os teus pecados. É óbvio, ele disse que ia para o céu, prepararia um lugar para mim e para você. E ele voltaria e nos buscaria, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Mas eis a pergunta que eu te faço essa manhã. Você está preparado para encontrar com Jesus? É verdadeiramente por Ele e para Ele que você tem vivido? Você acredita? E você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário por você? Se você aceita e se você acredita, bem-vindo para o lado daqueles que creem e um dia irão morar no céu. Se você não acredita, é tempo de você refletir. Só existe um caminho, só existe uma porta, só existe uma verdade. Se chama Jesus Cristo. O que vier depois disso é mentira. O que vier
Depois disso, não é verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Medite nisso. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Um abraço.